Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esta é mais um episódio do Vozes do Planeta, em que a gente vai ter que pegar o nosso caderninho, caneta, para a gente aprender, entender e saber um pouco mais. Muito se fala do ponto do não retorno. Aqui mesmo no podcast eu já tenho trazido muitos pesquisadores e pesquisadoras para falar sobre isso na Amazônia, sobre o estado do não retorno, sobre o ponto não reversível em muitas partes da Amazônia. Mas desta vez eu vou trazer um estudo que saiu recentemente para dizer de algumas brechas que a gente ainda tem, de algumas oportunidades que a gente tem. Sim, o colapso está acontecendo, mas ele ainda pode ser revertido. Quem vai trazer essas boas novas e essas perspectivas é um dos pesquisadores que participou desse estudo, Paulo Brando, ele é pesquisador associado do IPAM e também da Universidade de Yale. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Oi, Paulina, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui falando com o pessoal sobre um tema tão importante para todos nós. O estudo chama Pontos de Inflexão das Florestas Amazônicas, além dos mitos e rumo às soluções, né? Essa é uma tradução meio em cima. Qual que era o objetivo? Fala um pouquinho da estrutura desse estudo antes da gente ir nos pontos essenciais dele. Sim, eu acho que é um estudo que a gente viu que muito se falava desse ponto de não retorno. Então, meio que na mídia em geral, no público em geral, conversas até com amigos, né, na mesa do pá, no café da manhã, no chazinho da tarde, e todo mundo falando, a Amazônia vai entrar em colapso, não tem nada que a gente possa fazer. Então tinha essa parte, e daí tinha outra parte de vários comunicadores falando, mas Paulo, como o seu estudo sobre animais, sobre água, sobre fogo, sobre qualquer coisa se relaciona a esse tal do ponto do não retorno? Como isso ajuda a gente a entender isso ou não? Então eu senti que tinha uma brecha um pouco na comunidade, até científica, de falar o que a gente sabe, o que a gente não sabe e o que a gente deveria saber. E principalmente, eu acho que para a conservação e para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, qual a implicação da gente não saber muito bem, mas falar tanto disso? Então, falar, vamos realmente sentar e fazer o trabalho, dever de casa, ler todos os artigos científicos como cientistas, sentar numa salinha, ficar 4 dias conversando sobre esse tema, depois que a gente leu tudo, e passar mais 4 meses escrevendo um artigo para falar o que a gente sabe realmente, o que a gente não sabe, e mais ou menos o que a gente deveria saber, e essa consequência para a política de desenvolvimento do país, né? Da gente estar se embasando tanto nesse conceito, mas muitas vezes não ter concordância no que a gente quer dizer com esse tema. Uhum. Eu acho ele tão interessante, eu não terminei ainda de ler inteiro, mas assim, pelo que eu tenho visto de algumas entrevistas que você mesmo deu, ele me chama a atenção porque ele me remete a um que já tem mais de década, deve ter uns 16 anos, dos 5 pontos da Amazônia do Antônio Nobre, né? Me lembra muito isso, né? Quando você fala de brechas, me lembra um pouco disso. Então, assim, eu imagino o trabalhão que vocês tiveram de estudo. Vocês pegaram estudos em cima de que frentes? Hidrológicas, biodiversidade? Quais foram os estudos que vocês tiveram acesso para essa compilação? Então, eu acho uma pergunta super importante, porque quando a gente publica um estudo mais específico, ele é muito disciplinar às vezes. Então, é um estudo sobre biodiversidade, é um estudo sobre clima, de modelagem, é um estudo de observação, que a gente viu uma mudança no sistema, e a gente sentou e pegou um time multidisciplinar. Então, a gente Legal. trabalhou muito com a parte de clima, a gente trabalhou muito com a parte de biodiversidade, eu diria, até geografia, né, estudos interdisciplinares, né, de governança, de mudança do uso do solo, de fogo, muita gente que trabalhava com fogo, incluindo a grande Ana Alencar, não sei se ela já teve no seu Sim, ela programa, teve mas um é uma episódio hora. especial aqui no Vozes do Planeta com a Anne, ela deu uma verdadeira aula aqui. Sim, então várias pessoas
e também a gente deu um passinho na parte um pouco de soluções. Algumas pessoas trabalhando com restauração florestal, trabalhando com manejo de fogo, trabalhando até com assim o manejo do clima e políticas públicas. Então a gente juntou todo esse apanhado para falar sobre isso, porque tem um pouco uma certa divisão quando a gente junta tudo isso, um pouquinho da comunidade que trabalha mais com a modelagem climática, de quem está com o pé no chão na Amazônia. Então, as interpretações, às vezes, são um pouco diferentes, apesar de todo mundo falar, olha, a Amazônia está sofrendo, né? Está sofrendo bastante, mas às vezes a gente vê esses estudos falando, olha, tem uma brecha aqui, parece né, que a floresta tem uma resiliência alta, mas a gente só não está aproveitando dessa resiliência porque tem uma pressão muito grande. Enquanto a comunidade um pouco mais climatológica fala, olha, se passar desse ponto, talvez o clima da Amazônia não permita que a floresta se autossustente. Eu acho que essa é a parte chave do estudo, que você até falou do Antônio Nobre, porque o que a gente, né, tentou ali simplificar esse estudo, falar, olha, por um lado, a gente tem esse efeito dominó que a gente chama, que é um pouco dessa noção de que a Amazônia tem um papel importantíssimo, né, para o clima local, regional, das populações, e até para o clima global, né? Sim. Armazenando carbono, sendo grande ar-condicionado do planeta. Então, é importantíssimo. Os Então, se rios a gente... voadores, né? Isso, então se você meio que destrói parte desses rios voadores, que realmente acontece na Amazônia, pode ser que você meio que mate parte da floresta. E matando parte dessa floresta, você quebra um pouquinho mais esse rio voador, que quebra mais a floresta, que quebra o rio voador. Isso entra nesse quase um espiral da morte, vamos dizer, esse efeito dominó. E uma vez que você começa, é muito difícil de você voltar. Então você meio que já comprometeu o futuro desse sistema e tem pouco que a gente possa fazer. Então tem um pouco, né, dessa narrativa em alguns estudos, tem poucos estudos que realmente mostram por A mais B que isso pode acontecer, que tem um grande tipping point da Amazônia, um grande ponto de não retorno. Né? Então a gente falou, olha, isso pode acontecer em regiões mais localizadas, esse que a gente chama ciclo retroalimentativo, né, o feedback em inglês, mas tem um outro lado, que eu diria que vários estudos mostram, que eu diria que é o copo talvez meio cheio dessa história toda, porque a gente até criou aí uma nova expressão, que não é o efeito dominó, que esse que se retroalimenta, mas o efeito martelo. O que Tá. seria o efeito martelo? A gente está colocando tanta pressão, está dando tanta martelada nesse sistema, que a preocupação central, eu diria para a conservação, não é aquele feedback, aquela mudança no clima daqui 20 anos que vai ser o problema. É agora, né? É a gente cortando tudo, a gente fragmentando tudo, a gente tirando esses animais da floresta. E esse efeito a gente está sofrendo hoje e agora. Então, não é daqui 20 anos, 30 anos que a gente vai ter um grande colapso. A gente está diretamente, mesmo sem talvez esse tipping point do clima, esse ponto de não retorno do clima, afetando demais essas florestas, mesmo com a resiliência muito alta desse sistema. Então, a gente tira um pouquinho dessa pressão, o sistema mostra que ele tem uma certa capacidade de recuperação em algumas regiões. Então, a gente tira bastante dessa pressão, a gente vê a floresta ter uma capacidade imensa de lutar com essas forças que a gente tem imposto na região. Certo. Então, só se eu entendi, existem algumas regiões da Amazônia, o impacto já tão grande que já entrou nesse processo que é definido como efeito dominó. Porém, existem outras regiões que estão com esse efeito martelo, como você falou, que é essa pressão muito pontual em diversas áreas, direta, que se a gente reduzir significativamente agora, a capacidade de regeneração, vamos dizer assim, destas regiões seria possível. É isso? Sim, sim, porque um pouco da narrativa que a gente vê muitas vezes
que a gente, olha, se a gente der um passo nesse desconhecido, que é o tal do ponto do não retorno, que a gente sabe que ele pode estar lá, mas se você, não é uma hipótese que você testa e depois você repete, que ele só acontece uma vez. Então, Uhum. o termo já diz, é um ponto de não retorno. Então, a gente quer ficar o mais longe dele. É quase você estar dirigindo numa estrada e você, olha, tem um desfiladeiro ali e a estrada acaba nele. Então, você fala, será que isso é verdade mesmo? Então, a gente deveria frear e olhar e estudar, né? Não fechar o olho e acelerar o carro. Então, eu diria que esse ponto de não retorno, principalmente, ele depende muito desse ciclo retroalimentativo, né? A floresta afetando o clima, a gente perdendo biodiversidade, fica mais inflamável, e daí entra nesse efeito cascata, efeito dominó, e uma vez que você empurra o dominó, ele vai caindo, né? E é difícil de você voltar, então por isso que eu falei. Então, e esse, eu diria que é um pouco exceção. Pode ser que a gente estude mais, tem uma incerteza grande nesse processo. Eu diria, do ponto de vista científico, é muito importante estudar isso, é muito importante, né? Porque eu diria que se isso realmente existir, a gente tem que fazer tudo que a gente possa para ficar longe desse ponto de não retorno. Agora, quando a gente pega o compilado do que está acontecendo, a principal preocupação é essa pressão direta. Rodei agora o Acre, rodei o Mato Grosso, né? Mesmo pegando os estudos, a gente está preparado e o nosso para destruir bastante, né? O nosso poder de destruição é grande. E hoje, muitas dessas regiões, o crime ambiental ainda compensa. Então, essa pressão, não necessariamente a gente precisa desse colapso climático para colapsar a Amazônia, né? A gente consegue fazer mesmo sem isso. E eu acho que esse ponto, que é eu acho que o copo meio vazio, mas o copo meio cheio é que se a gente tiver ações integradas de conservação e a gente realmente conseguir colocar o valor que a Amazônia deve ter na ponta do lápis, e eu acho que transferir isso para políticas públicas, como a gente já conseguiu no período de tempo, a gente consegue resolver o maior problema. Não é que o futuro da Amazônia está predestinado ao colapso, ao fracasso, né? Então, eu acho que esse é, do ponto de vista ecológico, eu estou dizendo. Uhum, sim. Agora, vem falando de políticas públicas, esse estudo vem num período bastante interessante, para dizer assim, e bastante fundamental no momento em que está se discutindo, logo depois de uma série de vetos, né, e uma nova proposta apresentada pelo governo, do PL, que também foi conhecido como PL da devastação, né, que trabalha, que mexe com licenciamento ambiental, que mexe com, principalmente, né, com licenciamento ambiental e o impacto disso, a mesma coisa com a exploração de petróleo na margem equatorial, que é justamente aí na floresta amazônica, né, muito próximo da floresta. Então, esse estudo, ele pode servir de subsídios para diversas frentes, na verdade, de conservação, mostrando essas possíveis consequências e se não for feito algo num período de tempo rápido, né? Sim, então é super urgente esse problema. Então, hoje a gente tem a chance de, eu acho que, salvar a Amazônia. A gente perdeu 18% diretamente pelo desmatamento, principalmente a grilagem de terra, né, o que leva a maior parte do desmatamento. Então, é gente roubando terra na Amazônia e daí Uhum. colocando gado. Então, esse é o principal, ladrão de terra que tem. Hoje tem muita gente séria do agro, né, fazendeiros, tentando cumprir a lei, mas a gente às vezes coloca no mesmo saco que ladrão de terra. Então, a gente tem que separar essas duas coisas, né? Daí eu acho que daí tem aí quase do restante, um terço da Amazônia que sobrou, foi afetada por algum tipo que a gente fala de distúrbio ou degradação. Então, ou foi explorada por madeira, para madeira, ou foi queimada, ou está muito próximo, né, de uma área beta. Então, quando a gente desmata, tem o efeito do desmatamento, que a gente perde aquele pedaço de floresta, então tem impacto para os bichos, né, um monte de coisa, a gente perde todo aquele serviço ambiental da floresta, mas a floresta que permanece, ela também sofre, né?
porque tem um vizinho agora que é mais quente, tem um vizinho que é mais seco, tem um vizinho que muitas vezes usa agroquímicos, né, ou pesticida, alguma coisa. Os ventos ficam muito mais fortes, então a gente acaba perdendo as árvores maiores naquela borda de floresta com os campos agrícolas. Então a gente usa o fogo, muitas vezes, como sociedade, para limpar essas áreas desmatadas. Esse fogo, às vezes, escapa e queima a floresta, principalmente em anos secos. A gente está tendo mais seco, mais secas, o ar está mais quente, então o fogo não é que queima uma área pequena, ele queima uma área maior. Então, todos esses fatores estão acabando degradando a floresta, estão tirando o poder dela de prover serviços para a nossa sociedade. E um desses serviços, que é muito importante, é regular o clima da região. Então, a gente tem uma floresta que usa muita água e ela acaba jogando essa umidade para a atmosfera num período muito importante, que é no período na transição, da estação seca para a estação chuvosa. Então, é quase a gente dar um start, né? A gente começar esse sistema grande do ciclo hidrológico, das chuvas, esse período de transição de estações. Então, quando está chovendo muito, né, tem muita umidade vindo dos oceanos, assim, a floresta tem um papel importante, mas não tanto, assim, né? Mas nesse período que está seco, a gente não tem toda a umidade chegando do Oceano Atlântico, a floresta está bombeando água para a atmosfera. E isso pode ajudar o início da estação chuvosa, que para o produtor é mais importante, né? Então a gente vai perdendo essa janela de plantio, né? Eu diria que, além disso, né, você falou do PL, que é chamado da devastação, a gente tem a chance de resolver o problema, eu diria, né, ficar longe desse ponto de não retorno do colapso, mas a gente precisa o mais rápido possível para a direção que realmente barre todos esses processos, né, que o crime não compense na Amazônia. Então, eu acho que é super importante que a gente também coloque em cima da mesa que a reputação do Brasil, principalmente do agro, na exportação, tem um papel super importante no setor produtivo brasileiro. Tem uma reputação a zelar se ele quer exportar para alguns países, né, da Europa, até alguns outros, sinalizando que, olha, a gente não quer comprar onde teve crime ambiental, né, onde teve violência, a gente não quer comprar uma soja, até um algodão ou, né, milho dessas regiões. Então, se você, né, pensa, né, se a gente desmata mais, se a gente degrada mais floresta, tem um impacto ecológico muito grande, de biodiversidade, de carbono, ciclo hidrológico, com consequências para a sociedade de forma geral. Então, quando a gente desmata, vamos lá, o que acontece? A gente perde todo esse serviço hidrológico da floresta. Normalmente, a gente perde boa parte da biodiversidade. A gente normalmente queima toda essa área que foi desmatada. Você lembra naquela época do fogo, em 2019? A gente criou uma fogueira de 1.000 quilômetros quadrados. É uma coisa, é muito grande que a gente queimou ao mesmo tempo. Essa fumaça leva milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas para o hospital, crianças com problemas respiratórios. E o desmatamento também tem esse problema de colocar muita gente na ilegalidade. Então não tem acesso a todos os recursos, benefícios. E, além disso, tem um dano reputacional para o nosso país. Então, você coloca na mesa de negociação, se a gente não tem, né, não fez o nosso dever de casa de cumprir a lei, como a gente vai poder negociar um preço melhor, etc. Então, eu diria que tem vários problemas associados com, eu acho que aquela analogia que eu fiz no início, que a gente, né, para ficar longe do ponto de não retorno, a gente para o carro, dá uma olhada, talvez coloque um drone, vê se tem realmente ali um precipício, e a gente está fechando o olho, acelerando esse carro, indo para cima, e eu acho que é muito perigoso isso. Paulo, tem algum ponto mais específico dentro do estudo de vocês nas Amazônias, né? Eu acho interessante que venha no plural, que esteja acontecendo isso de uma forma mais acelerada. Tem alguma região específica ou isso é em toda a região amazônica? Esse é um ponto super, super importante, porque não tem uma Amazônia só, né? Então, a gente tenta dividir ali em várias Amazônias, os estudos de várias regiões. Então, região ali
No Amazonas, perto do Peru, a pressão é muito menor, né? A pressão, pelo menos, de desmatamento, algumas outras, ainda tem bastante mineração em algumas regiões. Mas se a gente olha, né, o arco de desmatamento, ali no sudeste da Amazônia, onde teve um desmatamento muito intenso, até na bacia do Xingu, ali no Mato Grosso, que perdeu uma área muito grande, então é uma região fragmentada, é uma região já bastante quente, é uma região relativamente seca, com uma estação chuvosa ali de 3 a 5 meses. Então as plantas já têm que lidar com estresse hídrico, né? Elas não têm água o ano todo. E tem uma relação muito forte, né, entre a chuva que cai e a água que é ciclada pelas plantas, né, que elas bombeiam com um grande canudinho, né, pegando água lá do solo e jogando para cima como vapor d'água. Então, e essa região também perdeu bastante da fauna, porque quando a gente fala de resiliência de floresta, boa parte disso vem da capacidade de crescer de volta, né? E isso, muitas vezes, são animais, né, pássaros, mamíferos, carregando sementes de um lugar para o outro, plantando, né, sendo jardineiras da floresta. A gente tem até um estudo sobre anta, né, tem um papel super importante de trazer semente grande, que vira árvore grande. Nossa, eu sou Então, muito a fã de gente anta. Elas são maravilhosas. Não, então, só no nosso estudo, só para dar um exemplo, né? Uma área queimada no sudeste da Amazônia, sozinha, né, as antas da região ali trouxeram cerca de, né, 10 a 20%, colocar 10%, um pouquinho mais, de toda a semente utilizada para fazer restauração na região. Então, uma espécie. E ela traz espécies de sementes maiores, né? Porque não tem muito mais representante do que a gente chama da megafauna, né? Esses grandes mamíferos, por ser um bicho muito grande, pesando aí 200, 250, os grandões 300 quilos, carregam sementonas. E essas sementes grandes, normalmente são de espécies que ficam maiores, um pouco maiores. Então, se a gente perde esse serviço da anta, de carregar semente grande, e já jogar ali na floresta, muitas vezes já com adubo, a gente perde esse poder de dispersar algumas espécies chaves para a nossa floresta. Né? Enfim, mas voltando para esse, né, que a gente está meio que colocando muitas pressões sobre a floresta no arco de desmatamento, e são todas muito atreladas. Agora, então a gente vê que essa região está sofrendo muito. Daí, quando você coloca mudanças climáticas em cima de tudo isso, eu acho que a pressão é muito maior, porque daí entra o fogo. E o fogo é um catalisador desse processo. Né? A gente pode falar, mudanças climáticas, mudando a floresta aos poucos, é só um grauzinho, meio grau ali que aumentou de temperatura, mas se a gente coloca o fogo, esse processo é muito rápido. Né? Então, a floresta, quando ela está sofrendo com esse monte de coisa que eu falei, e daí você tem uma seca, por exemplo, que a seca é um pouco pior do que ela seria sem mudanças climáticas, ou às vezes muito pior sem mudanças climáticas. Daí você aumenta a temperatura do ar, o ar expande, então ele cresce e ele chupa mais da umidade que estão nas plantas, que estão ali nas folhas, que estão ali no solo. Então tudo fica mais inflamável, fica mais fácil de queimar. Então, se a gente olha essa região, ela está muito mais propensa a fogo. Então, a gente quantificou que tem quase 15% a mais de chance, só por mudanças climáticas, principalmente aumento da temperatura, de um fogo ficar catastrófico nessa região. Vira uma caixinha de fósforo. Vou fazer aqui um momento propaganda para vocês, ouvintes, que gostariam de se aprofundar. Tem também um material que a gente fez com a própria Anne Alencar aqui no Vozes do Planeta. Tem também um material no Mulheres na Conservação, esse outro projeto que eu toco, com a Erika Beringer sobre o fogo, explicando, né, que basicamente agora a Amazônia em muitas regiões já é uma caixinha de fósforo. E eu também queria recomendar, dentro do Mulheres na Conservação, o trabalho da Patrícia Médici, falando justamente das jardineiras da floresta, a ANTA. É fascinante, realmente, essa correlação. E é preocupante que a gente esteja tão nesse fio aí, no limite de romper, sabendo que a gente tem oportunidades ainda de reverter.
Aí eu queria te perguntar pessoalmente, né, Paulo? Vocês, é, assim como nós, jornalistas que trabalhamos com temas socioambientais há tanto tempo, né, que a gente acompanha a ciência, que a gente vê o que, olha, a ciência está dizendo, vocês cientistas dizendo, olha, nós estamos dizendo. É, como é que chega para você esse resultado com mais essa brecha que está se abrindo num momento tão maluco que a gente está vivendo em termos políticos, né, em termos também de crise climática? Olha, eu diria que durante muito tempo eu falei, olha, é igual um médico, né? Você vai lá, faz a cirurgia, volta e é o seu trabalho, né? Se você, eu acho que ficar muito apegado todo dia com o paciente que está sofrendo, não tá, a sua vida fica impossível. Mas eu diria que nos últimos anos está ficando cada vez mais difícil de ter esse olhar mais técnico, de meio dissociado, né, desse grande bioma. E eu acho que se manifesta de várias maneiras, né? A gente fez até com a Anne Alencar um, uma reunião com vários pesquisadores muito feras, né, com fogo, e a gente estava falando, olha, isso foi em maio de 2023, a gente vai falar, olha, Amazônia em 2023 e 2024 vai queimar, o Pantanal em 2023 e 2024 vai queimar, e a gente sabe disso, né? A informação já não é mais o limitante, mas a gente ainda não tem, eu acho que esse poder de decisão político, de etc., por tanta confusão que é gerada com essa desinformação, do que realmente vai acontecer. Daí, a hora que a coisa está pegando fogo, realmente, a gente fala: olha, quem diria que ia queimar? A gente já não pode ter essa narrativa. A gente já tem os mecanismos, ferramentas de predição, etc., para saber quando o problema vai acontecer. E quando a gente sabe, como cientista, fala: olha, tá aqui estão todos os indicadores. Vai ser um ano muito ruim, por exemplo, para o fogo. E a coisa vai lá e acontece, dá um certo desespero. Eu acho que outra coisa que pega muito, né? Eu acho que mais do ponto de vista, eu diria, pessoal, quando a gente fala com os nossos amigos que não são cientistas ou conhecidos, parece que ninguém, eu acho que se conecta com isso mais. Tem uma certa dissociação desses processos, né, de degradação de floresta, né, de perda de biodiversidade, de perda de saúde desses sistemas, até da nossa saúde de relação com esses sistemas, e fala, bom, tudo o que você faz, né, na sua vida, basicamente, né, com algumas exceções, vai afetar a taxa de desmatamento na Amazônia. E eu acho que a gente tem uma relação de um conhecimento muito baixo das relações do nosso dia a dia com essas pressões. E começa pelo voto, né, primeiro. Daí vai além disso, do jeito que a gente constrói casa, do jeito que a gente, né, compra, tudo que a gente nunca presta atenção. Bom, quais são as estratégias, né, dos meus governantes, líderes, de amigos, etc., para evitar que a gente tenha um impacto tão grande nessa sociedade. E só para terminar, né, eu passei uns dias muito especiais no... A gente trabalha ali pertinho do território indígena do Xingu e passamos lá 4, 5 dias fazendo uma oficina para ter uma conversa com várias etnias sobre troca de conhecimento sobre, né, como a gente mede a saúde de floresta com essa ciência mais contemporânea, um pouco mais travada, né, e conhecimento tradicional, conhecimento indígena dessas mudanças que é muito maior, né? Então, mas como é que a gente gera métricas que são comparáveis para facilitar o diálogo com a sociedade lá fora? E foi Que impressionante ver interessante. a Isso foi transformação. feito para esse estudo, Paulo? Desculpa te interromper. Isso foi feito para esse estudo? Não, foi feito, é uma consequência desse estudo, né? Uma linha de pesquisa que a gente tem para a solução, quando a gente está indo para a solução, né? Porque como a gente fala, olha, a gente sabe que o sistema está perdendo saúde, né? Então, mas como é que a gente gera métricas que podem ser utilizadas e inseridas em políticas públicas? Então, que significam a mesma coisa, coisas parecidas do que populações indígenas estão dizendo. Então, a gente estava tentando integrar. Mas ficou muito claro, né, que o Xingu, né, o território em geral, a gente vê isso, né, censuramento remoto, a gente vê isso com imagens de satélite, modelos, mas realmente você vê que lá
o fogo é uma coisa que pode, né, dizimar boa parte do território se a gente não toma cuidado. Já queimou mais de 10%. Então, é uma perda de saúde muito grande, muito repentina, e os povos indígenas estão gritando por ajuda, e até é algo que é muito difícil, né, você escutar, é muita terra para pouco indígena, aquela velho ditado, mas eles não são mais indígenas, todas essas coisas, né? Eu acho que, para mim, isso é um ponto muito importante também, porque a gente está mostrando por A mais B mais C, D, até Z. Eu acho que tem gritos muito importantes, de vozes muito importantes, e, em geral, a gente não tem feito o nosso dever de casa, eu acho que para ajudar, né, esses guardiões da floresta, pessoas que estão realmente, eu acho que fazendo muito mais do que carregando o piano para a nossa sociedade em termos de conservação, e a gente não está conseguindo tirar nem um pouquinho desse peso desse piano, eu acho que das costas dessas populações. Exatamente, tem também, fora a pressão do garimpo, né? Aí, no caso, mais também em território Yanomami, Munduruku, contaminação de rios, né? Que também são fonte de vida, né? Minha última pergunta era com relação a uma curiosidade minha particular. É, eu sou muito apaixonada por manguezais, manguezais amazônicos, manguezais na Mata Atlântica, manguezais. E a gente sabe um pouco da capacidade, né, de absorção e de retenção, né, de carbono de manguezais. Em estudos, quando a gente fala Amazônias, né, ele vai só especificamente na parte da floresta ou entra também o universo aquático e o universo, por exemplo, salobro dos manguezais? Olha, depende do que você fala, né? Eu normalmente vou naquela região que está mais seca, é onde está mais, né, o sistema pode entrar em colapso, entender se realmente ele está perto desse colapso. Mas é muito interessante porque algumas áreas que não queimavam, por exemplo, que são de várzea, aquelas áreas de igapó, que estão sempre cobertas com água, de repente ficam secas. E essas áreas são as mais suscetíveis ao fogo. Então, né, você tem água, não queima. Se você não tiver água, é um sistema que você pode queimar ali mais de meio metro, 1 metro, para dentro do solo. Isso é muito carbono que é colocado para a atmosfera. Então, Uhum, essas regiões que realmente têm bastante água, ela normalmente durante milhares, milhares, milhares de anos, ela acumula carbono no solo, porque não tem uhum, uma decomposição, né? O carbono não vai se perdendo rapidinho. Então ele vai ficando ali, que não tem oxigênio, então ele acumula. E conforme você queima, você joga o carbono milenar para a atmosfera. E é muito difícil de você fazer, por exemplo, uma restauração desse sistema. Se torna muito mais difícil. Então eu diria que não só na vulnerabilidade desses sistemas é diferente, né? Você tem um manguezal, se você tem um igapó, você tem uma área de várzea, você tem ali uma floresta um pouco mais seca, como a do Xingu, uma floresta que tem bambuzal ali no Acre, uma floresta gigantesca, meio seca lá no Tapajós, ou as gigantonas, né, do Amapá, todas têm as suas particularidades, mas eu diria que mudanças climáticas colocam pressões diferentes, mas que normalmente não são positivas, né? Agora, a recuperação desse sistema, se a gente quiser recuperar, também tem particularidades, né? Não é a mesma coisa. Eu diria que umas grandes dificuldades de sistemas, como você falou aí do mangue, florestas que são alagadas, é que esse sistema demorou muito tempo, né, para criar o próprio solo, para criar né, aquele ambiente, aquele sistema. Então, quando a gente perde de uma vez aquilo, não dá para falar assim, vamos plantar um solo milenar aqui que demorou 100, 200 mil anos para crescer. Fala, olha, esse é um problema que a gente vai ter que remediar, mas vai ser difícil, viu? Até mesmo a floresta, que é mais seca, que está ali, né, nas áreas mais altas, se a gente tenta recuperar, ela demora, né? Então é quase, não é se você perde 1 hectare de floresta primária e você planta 1 hectare de floresta primária, elas são as mesmas coisas, né? São completamente diferentes.
Eu acho super interessante essa sua explicação e reforça justamente de que a gente não está falando só de, desmatou, vamos plantar mais uma vez, que vai acontecer a mesma coisa, né? Se quebra todo um sistema produtivo que a floresta tem, e super interconectado, como o Paulo estava explicando. Paulo, eu adorei a nossa conversa. Que bom que você trouxe uma boa notícia, porém urgente. E espero que essa mensagem aqui do Vozes do Planeta que você trouxe se espalhe bastante, para que isso se transforme em pressão política, como a gente comentou aqui na nossa conversa. Então, te agradeço, Paulo, por essa conversa aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Sempre à disposição aqui. Hoje, então, aqui no Vozes do Planeta, nós recebemos Paulo Brando, ele é pesquisador associado do IPAM e também pesquisador na Universidade de Yale, falando sobre esta chance que a gente tem de encontrar caminhos na Amazônia. E o estudo, para quem quiser saber mais, está lá no site do IPAM, Pontos de Inflexão das Florestas Amazônicas, além dos mitos e rumo às soluções. E se você também curtiu e tem novas ideias de como é que faz para levar mais desta mensagem de caminhos para a conservação, coloca aqui o seu comentário. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima edição. O Voz do Planeta fica por aqui. Até lá. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.